O Pleno do Conselho Federal da OAB decidiu por unanimidade manifestar rejeição à íntegra do projeto de lei do Senado número 140 de 2007, de autoria do senador Demóstenes Torres. O texto, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, autoriza a quebra do sigilo de dados financeiros e operações de instituições bancárias em caso de investigação independente de autorização do Poder Judiciário. Na sessão plenária da OAB, o relator designado para a matéria foi o conselheiro federal pelo Pará, Roberto Lauria. Ao ler o relatório produzido por Guilherme Batóquio, de São Paulo, Lauria afirmou que é ilegal permitir que agentes de investigação invadam dados pessoais e cadastrais de qualquer pessoa, sem que haja autorização judicial prévia. Está-se diante de mais de uma tentativa de se mortificar os direitos e garantias individuais esculpidos na lei maior e se implementar no país o que já se chama de neototalitarismo, que muito se assemelha ao modelo desenhado pelo visionário George Orwell, em que o Estado, pela figura do grande irmão, pretende controlar a sociedade civil. O projeto de lei do Senado 140 de 2007 prevê a quebra de sigilo em caso de investigação de ilícito penal para dados pessoais cadastrais e informações sobre em quais instituições financeiras o investigado mantém contas correntes de aplicação, de investimentos e de depósitos. Os dados cadastrais, as informações acerca de contas correntes, de aplicação, de investimentos e de depósitos, bem assim seus números e respectivas agências, integram a esfera de proteção constitucional da intimidade e da privacidade do indivíduo, que só pode ser excepcionada, em último caso, para fins de investigação criminal através da indispensável autorização judicial. O projeto, que amplia os poderes de investigação do Estado, foi alvo de críticas por parte dos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa questão da ampliação dos poderes de investigação do Estado é um tema que preocupa muito a cidadania, porque o Brasil assumiu compromissos internacionais no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, e foi editando legislações, como a Lei Complementar 105, aqui citada, e que teve até, a nível de investigação, efeito retroativo. E realmente eu acho que a definição do que é possível investigar, daquilo que é possível investigar, tem que ser definida mesmo judicialmente e tem que ser limitado para que o Estado não invada a esfera privada da cidadania. O conselheiro Ulisses Martins de Souza, do Maranhão, lembrou que existem vários projetos em tramitação no Congresso que pretendem alterar o controle de atos diante de uma investigação. No início do mandato do presidente Offi e desse conselho, se discutiu aqui um pacote de projetos de modificação da legislação tributária, relatado pela conselheira diretora Márcia Melaré, no bojo do qual pretendia o fisco criar um chamado Sistema Nacional de Informações Patrimoniais. E, dentre as coisas que se previa nesse projeto, estava o afastamento ou abrandamento de algumas regras de proteção ao sigilo bancário. Esse projeto que se trata agora é mais uma investida nesse mesmo sentido. E o que é que se percebe? Que o pano de fundo de tudo isso é uma tentativa cada vez mais insistente do Estado de pôr fim a todo tipo de proteção à intimidade e à vida privada dos cidadãos. O conselheiro Durval Ramos Neto, da Bahia, defendeu a quebra de sigilo apenas para casos considerados suspeitos de enriquecimento ilícito. Nós temos que descobrir alguma forma, que com o judiciário que nós temos, extremamente leniente, de invadirmos essas fortunas criadas à custa da transferência de recursos públicos para recursos privados. Então, vivemos numa estrutura constitucional que deve ser preservada, mas isso serve, na verdade, está servindo, na verdade, de proteção à acumulação dessas riquezas ilícitas e
e que são imorais, que estão prejudicando o povo brasileiro. A corrupção tomou conta desse país. Já para outros, não é preciso haver alterações na legislação atual para que o problema seja resolvido. Não é a legislação que vai resolver o problema da corrupção em si. Efetivamente, é as instituições, cada instituição responsável cumprir a sua missão, cumprir o seu mistério. E é isso que eu sinto, é a falta dessa atividade. Às vezes, os órgãos responsáveis têm a legitimidade, têm a competência, e aquilo ali fica perdido no vai e vem, ou muitas vezes no esquecimento. Mecanismos o Estado tem para fiscalizar, e de forma legal, dentro das regras constitucionais, das garantias individuais de cada um. Ou seja, nós temos COAF, CIAF, os cruzamentos de informações, nós temos a Polícia Federal, a Receita Federal. Por que invadir o pouco de garantia que o cidadão ainda tem nesse país? Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, se aplicados ao caso, se busca o mesmo efeito respeitando as garantias individuais. Afinal de contas, a Constituição está aí para quê? Um Estado minimamente organizado respeita a sua Constituição. Então, conselheiro Durval, sem ser uma crítica, sem nada, apenas uma colocação de uma parte, realmente as grandes oligarquias, esses grandes barões do crime organizado, eles, se bem fiscalizados, eles não passam pela peneira do Estado. Só tem um detalhe: nós temos que descobrir a quem interessa essas grandes oligarquias, esses grandes barões do crime. Por fim, o Conselho Federal da OAB decidiu por unanimidade manifestar sua rejeição à íntegra do projeto de lei do Senado, de autoria do senador Demóstenes Torres. Para os conselheiros federais, somente mediante decisão judicial fundamentada é possível determinar a quebra de sigilos de contas de investigados. O voto, seguido por todos, teve como autor o conselheiro federal por São Paulo, Guilherme Batóquio. Em conclusão, manifesto-me no sentido de rejeitar a proposta de alteração legislativa objeto deste processo, porque flagrantemente inconstitucional. É o voto. Guilherme Batóquio, relator. Fica aprovada, então, a posição do Conselho Federal, unanimidade, pela rejeição do projeto.